Boa noite a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula. Me conta aí o que você está achando das aulas anteriores, quem está aqui comigo, ó. O pessoal falou que o DWG deu erro. Eu acho que o pessoal do suporte esqueceu de dar um recado que eu pedi. Quem tentar abrir o DWG, morre. Se você tentou... Não, eu vou explicar já já. Não se apavore, fica tranquilo. O DWG não é para abrir. Vamos ele no projeto. Então fique em paz. Bora! Bora, Ednei. Quem já assistiu às aulas anteriores, manda aquele alô. Direto ao ponto, hoje tem muito conteúdo, nós vamos fazer juntos. Já já eu passo todas as orientações, ninguém vai ficar para trás. Fiquem tranquilos. E tudo a gente vai responder. Não tem AutoCAD, não precisa de AutoCAD, tá? Fique em paz. Importante para visualizar o arquivo enviado? Não, não é importante. Bora, Marco Antônio, Jardson, Décio, já tá no esquema aí, nem sei o que é WG, ó, tá vendo? Você tá do jeito que eu preciso. O pessoal apressa um pouquinho, fica tranquilo, ninguém vai ficar sem informação, na hora certa vão saber o que é. Mas só para não te deixar sem resposta, DWG é um arquivo que nós enviamos lá nos grupos do WhatsApp, é um material que a gente vai precisar para essa aula de hoje. Se você não recebeu, fica tranquilo, foca aqui comigo. E aí, se a gente bater aquela meta que a gente sempre faz, eu deixo gravado e você com calma assiste, tá bom? Bora assistir as duas aulas, Anderson. Quem já assistiu as duas aulas? Anderson assisti a aula de ontem, mas não consegui baixar o conteúdo. Fica tranquilo, um abraço para Caravana de Jacareí, muito bom. Caravana de Jacareí, gostei, cara. Jacareí tá dando inveja de quem mora em Jacareí, tá pertinho da praia, né? Bora lá. A Michele de Paraty, no Rio de Janeiro, falando de inveja, de Paraty, no Rio de Janeiro. E eu aqui em Campinas. Ponta Grossa, no Paraná, tive aí já Cleiton. Deixa o like, Marcos, já deixa o like. Quando deixa like, inclusive hoje tem sorteio também, fica tranquilo. Vou assistir um negócio muito legal, depois eu mostro aqui pra vocês. Quem já assistiu as duas foram top, obrigado, Rodrigo. Tentei abrir com a senha, chama o nosso suporte, pessoal. Se vocês tiverem dúvida de abrir o arquivo, de qualquer material que foi enviado lá, sabe aquele número que enviou esse arquivo para você? Chama ele no particular, chama lá no privado, clica que eles te respondem, tá? João Pessoa na Paraíba, o Felipe, o Marcelo Franca. Ficarão disponíveis até quando? O Gabriel, seja bem-vindo. Gabriel, já eu explico até quando vai ficar e se vai ficar, né? Mas fica aqui comigo na aula que a gente prepara um negócio bem legal para vocês. A Rocha no curso Oliveira, Blumenau, a Rocha, ó, gostei. Blumenau, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Marabá. Bruna, oi Bruna, tudo bem? Jean de Massaranduba, Santa Catarina. Viçosa tem faculdade excelente aí na UFV. Assisti os 2 dias. André de Belo Horizonte, João Pessoa. Eu fui João Pessoa uma vez, tava chovendo e eu dei a bobagem de, mesmo com a chuvinha fraca, sair na praia sem protetor solar. Não preciso nem contar o que aconteceu. Legal do Kit Mola, né? Vai sortear a pizza. Não, a pizza, a Raíssa comeu tudo, as duas, então não tem mais nada. Que mais? Vai dar ideia de valores de projeto? Posso falar sim. O Ronaldo, tranquilo. O Denis também, tipo, aqui, ó. Boa noite, UFV São Leopoldo. Bora lá? Vamos pra cima? Que horas são? Podemos já? Podemos. Bom, pessoal, para quem está chegando hoje, eu sou o professor Rangel Lage, sou engenheiro calculista há mais de 14 anos e expert em alvenaria estrutural. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vinda à nossa última aula desse evento. Essa série de 3 aulas eu estou te ensinando o que é preciso para ser um expert em alvenaria estrutural, para aproveitar a demanda do mercado e triplicar o seu número de clientes hoje. E na aula de hoje nós vamos finalizar
modelar de vez, né, o nosso projeto em alvenaria estrutural utilizando o software TQS. E claro, hoje eu vou te passar um passo a passo para você mudar de vida ainda esse ano. Mas antes, não esqueça que essa é a terceira aula de um total de 3. Então, se você não viu nem a aula 2 nem a aula 1, assim que finalizar essa, corre para assistir, porque foi na aula 1 que eu te falei sobre quando usar e quando não usar a alvenaria estrutural em um projeto, quais as diferenças entre, por exemplo, concreto armado e alvenaria estrutural, como funciona a alvenaria estrutural, os tipos de bloco, quão mais rápido e econômico é uma obra de alvenaria estrutural e o mais importante é a demanda gigantesca de projetos no Brasil. E foi na aula 2 que nós fizemos o cálculo manual da alvenaria estrutural e nós criamos o nosso edifício do TQS, que é esse que a gente vai dar continuidade hoje. Assista tudo para você gabaritar o nosso quiz e receber o seu certificado de conclusão do evento. Nós tivemos uma chuva de comentários nas aulas anteriores e eu procurei ler tudo que está no blog e na nossa comunidade oficial do Facebook. Ainda não respondi tudo, mas não se preocupe que eu vou continuar respondendo até o final do nosso evento. Percebeu quando você já aprendeu até aqui? Em apenas 2 dias você já tem mais conhecimento do que a maioria esmagadora dos engenheiros do Brasil. E para melhorar, essa é só a pontinha do iceberg. Hoje será a melhor aula que você já teve. Hoje eu vou te mostrar como é uma aula minha de verdade. Eu vou te mostrar essa forma eficaz de fazer projetos para você se tornar um calculista expert em alvenaria estrutural. Hoje em dia o engenheiro não pode se dar ao luxo de fazer cálculo só manual. A tecnologia veio para facilitar e adiantar processos, principalmente para os engenheiros. Imagina ter que detalhar todas as fiadas na mão para enviar para a obra, por exemplo. Se tudo fosse feito na mão, quantos clientes você poderia pegar por mês? Nós engenheiros precisamos automatizar, e isso o software vem como a ferramenta facilitadora. Por isso hoje eu vou te mostrar como fazer isso utilizando como suporte o software. Hoje você vai se sentir dentro do meu treinamento completo. É importante saber calcular na mão? Claro que é. É importante saber a teoria? Sim, sem a teoria nem adianta abrir o TQS, por isso que ele é no terceiro dia. Mas sabe o que vai te trazer dinheiro no bolso de verdade? Saber projetar na vida real. Inclusive, quantos de vocês hoje estão com clientes no pé pedindo para que o projeto seja feito em alvenaria estrutural e você está aqui hoje para saber como projetar adequadamente esse sistema? Na vida real, o engenheiro não fica desenhando e hoje eu quero te mostrar isso agora. Bora lá! O pessoal não colocou meu comentário na tela, não foi eu não, a culpa é do Wagner e da Raíssa, então qualquer coisa, ou do Tony, tá? Eu não fiz nada. Ali, conhecendo algum estudo comparativo entre o sistema alvenaria estrutural de parede de concreto, Alexandre? Vou falar disso já já. Inclusive o projeto parede de concreto também. É muito conteúdo de qualidade. Show, Bruna. Vamos começar? O pessoal compartilha aí, por favor, minha tela. Agora eu quero que vocês prestem atenção. Vamos combinar o seguinte. Nós temos aí 250 pessoas ao vivo. 250, então a galera chegando, sempre tem uns retardatórios. Se eu bater pelo menos 200 likes, eu deixo esse vídeo gravado. E eu acho que a gente bate tranquilo, né? Só 50 aí. Pelo menos dá um dislike se você não gostou, não tem problema. Só participa para saber que você tá lá. Se a gente chegar, eu deixo esse vídeo gravado. Aí a gente faz o seguinte combinado. Às vezes, principalmente a primeira vez que você vai mexer com o software, é bem difícil você olhar o que está na tela e repetir junto. E depende da facilidade de cada um. Então eu faço assim, eu vou fazer sem pausas, sem pular etapa, mas sem pausas, vagarosamente, mas sem pausas, sem voltar. Não adianta pedir para eu voltar porque eu não vou, porque você pode fazer isso no vídeo depois, pausar, fazer no seu tempo, do seu jeito, tá? Inclusive lá dentro do Master a gente tem inclusive tutoriais em PDF passo a passo para ajudar no suporte do vídeo e do PDF para quem curte, tá? Então, pedido é, para tudo, pega o seu papel e caneta, que tem muita dica que eu vou dar que não está anotado em lugar nenhum, que vai te ajudar depois, inclusive no quiz, mas em desenvolver o seu projeto.
Finalizou a aula, você para e faz o seu imediatamente, tá? Então vou explicar isso já já e aí a gente ganha velocidade e ninguém fica parado. Bom, se alguém não recebeu o material de ontem, é porque não me mandou o direct. Me chama o direct que eu envio para vocês no Instagram. Vamos lá. O edifício criado está aqui, ó. Se eu clicar aqui, foi esse edifício expert em alvenaria estrutural. Aqui, quando eu abrir no maisinho, vai aparecer várias pastas que o TQS cria automaticamente, ó. Certo? Estão vendo minha tela? Tá dando certinho, hein, Raíssa? Wagner? Beleza. Então aqui é o que a gente chama de árvore do edifício. O edifício criado ele está aqui. Se você não criou, isso foi feito na aula de ontem, depois você faz com calma. E aqui eu tenho uma abinha de pavimentos. Nesse caso, a gente criou um único pavimento porque a gente vai fazer um exemplo térreo, tá? Até para começar do começo, não vai sair complicando logo de cara. Vamos fazer um cômodo térreo ali para vocês. Depois disso é só aplicar os mesmos conceitos para qualquer outro tamanho. No máximo a gente vai fazendo vários exemplos. Bom, aqui nesse pavimento térreo, vocês vão clicar nele aqui, ó. Tá? Clicou aqui nesse pavimento térreo, vai aparecer o que aqui? Nada. Nós não fizemos nada, você só criou o edifício, como é que vai aparecer alguma coisa aí? Então não tem nada ainda. Clicou no térreo, vai aparecer essa tela preta aqui e nada mais. Agora nós vamos abrir o chamado modelador estrutural. Finalmente nós vamos inserir um modelador estrutural. O que é um modelador estrutural? Modelador estrutural é onde eu lanço a minha estrutura. No concreto armado é onde eu lanço os pilares e as vigas, laje, enfim. Aqui é onde eu lanço as minhas paredes e laje, que agora é minha estrutura. Para abrir um modelador estrutural é só vir aqui em entrada gráfica. Se o seu eventualmente não abrir de cara, você vem aqui em sistemas, TQS Alvest. Um adendo porque teve gente que me perguntou para ficar claro. Essa versão estudante, a mais atualizada, que eu estou recomendando que vocês utilizem, ele já tem o módulo de concreto armado e o módulo de alvenaria estrutural. Então os dois juntos. Algumas pessoas que têm a versão profissional, se tiver só a versão de concreto, só vai ter concreto. Se tiver alvenaria, só vai ter alvenaria. E você pode ter os dois, assim como na versão estudante. Então, se você tem uma versão profissional, não apareceu a versão o Alvest lá como opção, é porque você não tem esse módulo, tá? E ele pode ser comprado isoladamente ou separadamente. Nessa versão já tem, só para ficar claro. Então, quando você vier aqui em sistemas, tá vendo? Ele vai ter essa opção aqui, ó, de TQS Alvest. Quando você clica, aí ele abre a aba aqui do Alvest. Bom, aí aqui eu tenho a opção de entrada gráfica. Lembre-se, para que isso funcione, tem que estar com o pavimento aberto, porque eu estou fazendo a entrada gráfica desse pavimento especificamente, que é o pavimento térreo. Clicou nele, vem aqui em entrada gráfica e abriu o modelador estrutural. Abriu na outra tela que eu vou trazer para vocês. É aqui dentro que a mágica acontece, que a gente faz a modelagem estrutural. Lembra que o TQS é um software que eu posso fazer o detalhamento e o dimensionamento. Ah, Revit, TQS é melhor do que Revit? São coisas diferentes. Lá no Revit eu só detalho, tá? Aqui no TQS eu detalho e calculo e dimensiono esses blocos. Então primeiro eu vou fazer a modulação, que seria o detalhamento, já vai servir do projeto. E na sequência faz o dimensionamento, que seria quais as cargas estão chegando. Então a gente vai chegar lá. Tudo bem? Então esse é o modelador estrutural. Eu forneci para vocês um arquivinho lá nos grupos do WhatsApp. Se você não recebeu, é esse arquivinho aqui, ó. Deixa eu colocar ele aqui para vocês enxergarem. Esse arquivinho aqui, ó. Chama TQS Arc Expert AE Rangel. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Esse arquivo aqui é um arquivo que ele existia, ele foi feito no AutoCAD, tá? Ele poderia ter vindo do Revit, do ArchiCAD, de qualquer um DXF, por exemplo,
tá? Então ele veio de um software de desenho e que eu aqui dentro do TQS, com um único botão, que é aqui na BIM Interface BIM, converti ele para TQS. Por isso que você não consegue abrir esse arquivo no CAD em lugar nenhum, porque é o desenho que foi feito no CAD convertido para o TQS. É uma ferramenta que tem aqui dentro do TQS, ó, que é essa aqui, que eu já fiz nesse arquivo, tá? Então você já recebeu esse arquivo convertido para TQS. É um único botão. De novo, poderia ter vindo do Revit, do CAD, de qualquer outro local. Então vocês já estão recebendo isso com essa conversão feita, só para vocês saberem. O que é essa conversão? É um desenho que existia no CAD, agora para a linguagem TQS, eu vou inserir ele aqui como, a gente chama isso de referência externa. Referência externa basicamente é o que eu faço aqui no escritório. O que eu vou fazer? Vou começar o projeto. O que a gente faz? Passo a passo. Pego a arquitetura, leio a arquitetura e crio meu edifício em cima daquela arquitetura. Quantos pavimentos tem? Qual que é o pé direito? Igual a gente fez lá. A gente já definiu o pé direito e quais pavimentos são. Beleza. Criou o edifício. Agora eu vou limpar aquela arquitetura para ficar só o que me interessa, que são paredes, né? Onde estão as paredes e as portas, que é o que interessa para a estrutura, para a modelagem. E aí eu vou colocar essa arquitetura agora como máscara para eu fazer isso em cima dessa arquitetura, que é isso que eu vou fazer agora. Então eu vou vir aqui na abinha de barra geral, referência externa e vou clicar em inserir nova. Quando eu clicar em inserir nova, basta eu encontrar aonde está esse arquivo no meu computador. Como eu veio para vocês, talvez esteja, quando você baixar lá, na sua pasta de downloads, onde tiver. Para facilitar para mim, eu coloquei na minha área de trabalho. Então eu vou clicar em área de trabalho e o arquivo está aqui, ó. Clicou aqui e dou um abrir. Quando eu clicar aqui e dar um abrir, ainda não inseriu. Eu tenho que digitar no meu teclado 0,0 e dar Enter. Tem que ser vírgula, tá? Porque vírgula é de coordenada geográfica e ponto é outra coisa. Pronto, agora ele inseriu a minha referência externa. Só que não apareceu na minha tela. Eu posso procurar com um zoom, por exemplo, no meu mouse, o scroll do mouse aqui, ó, ele vai fazer um zoom. Olha lá. E eu posso procurar ele manualmente. Ou eu posso dar um Shift F8 duas vezes. Eu seguro o Shift e aperto o F8 no meu teclado. Aí ele vai aparecer cá. O Shift F8 é só um zoom all. Onde tiver ele vai trazer aqui para minha janela, tá? Segura o Shift. Vai anotando porque tem vários atalhos de teclado que ajudam no dia a dia de quem projeta. Shift F8. Outro detalhe importante. A gente usa com certa frequência as teclas de cima aqui do computador, que são os Fs, F1, F2, F3, a gente vai utilizar algum deles. Eu estou utilizando um teclado externo, porque eu gosto de teclado externo. Acho mais prático, embora eu use o notebook. Se você está usando o seu notebook, alguns notebooks, para acessar os F1, F2, F3 lá em cima, você precisa apertar a tecla Fn. Então, se o seu não funcionar, lembre-se de apertar o Fn, que é uma teclinha que está ali na parte de baixo inferior esquerdo no seu teclado, tá? Então, segura o Shift, aperta F8, ele dá esse zoom e vai aparecer aqui na minha tela. Ele está aparecendo branco. Eu vou manter ele branco por enquanto, mas só para dar uma dica, assim, sabe aquela dica que quem faz? Eu me incomodo um pouco que ele vi na cor da arquitetura. Aqui, se eu clicar em referência externa de novo, eu poderia tirar aqui, ó, cores originais, tá vendo? Ó? Se eu desselecionar, ele fica um cinzinha opaco. Eu vou deixar o meu branco porque eu acho que fica melhor para vocês enxergarem aí. Mas eu prefiro trabalhar, ó, tá vendo? Em originais eu prefiro trabalhar esse mais apagadinho assim. Eu acho que é mais prático, tá? Se o grout é considerado para ganho de resistência à compressão da parede, sim, é considerado. Pessoal, lembrando, nós vamos ter sorteio hoje no final dessa aula de um prêmio bem legal e exclusivo que você não pode nem comprar se quiser, não existe para venda. Então, se você quiser participar desse sorteio, daqui a pouquinho minha equipe de suporte vai enviar a lista de presença aqui para que a gente possa sortear no final. Ontem foi o livro, hoje vai ser um negócio exclusivo que você não pode comprar.
Então eu vou voltar lá às cores originais. Essa agora é uma arquitetura, lógico, é uma arquitetura simples, até para um primeiro exemplo, que eu tenho uma janela, eu tenho uma porta, é um retângulo como se fosse um cômodo, com a portinha aqui do lado. É uma situação bem real, é uma casa que tem várias coisas dessas iguais, é só repeteco dessa mesma coisa, tá? Então eu não posso nem selecionar, porque é só um fundo mesmo. Eu vou fazer a chamada modulação das paredes em cima da arquitetura. O que é modulação das paredes? A gente primeiro escolhe um tipo de bloco. Aqui eu escolhi bloco de concreto, poderia ser o cerâmico. Quando eu criei o edifício eu já escolhi. Isso eu tenho que definir junto com o meu cliente. Segundo, eu escolho a família de bloco, que aqui eu vou utilizar a família 1540, que tem blocos, o bloco inteiro é 14 de largura por 39 de comprimento. É o mais comum para bloco de concreto. Se fosse cerâmico, o mais comum é a 1530, que é 14 de largura por 30 de comprimento. Então, modulação nada mais é do que eu encontrar um arranjo adequado, distribuir de maneira adequada esses blocos dessa família. Por que família? Porque eu tenho bloco, meio bloco e bloco para amarração em L e amarração em T. Então, são esses bloquinhos que a gente chama de família. E todos eles já estão aqui no TQS. Então, é uma maneira como se fosse um Lego, encontrando de maneira adequada a melhor distribuição para essa arquitetura especificamente. Uma dica que eu já falei, mas eu vou repetir porque ela é muito importante para você que está acompanhando a gente e quer fazer auxiliar o arquiteto para que faça uma boa arquitetura para alvenaria estrutural, ou você vai desenvolver essa própria arquitetura. Você quer fazer uma arquitetura modulável? O que significa? Significa que quando você for fazer a modulação, não vai ter que mexer nas medidas de arquitetura. Você vai fazer essas medidas internas aqui, ó. Essas medidas internas aqui. Tá vendo? Essas medidas internas osso. O que significa essa medida interna osso? Eu já desenhei para vocês a parede com 14 centímetros de largura. Então essa é a medida sem acabamento, porque o bloco já tem 14 e vai dar aí meio centímetro para dentro de acabamento, tá? Mesma coisa para o lado de lá. Essa medida interna osso, tanto de cá quanto de cá, se ela for final 1 ou final 6, ela é 100% modulável. Então, por exemplo, 2,81, 2,86, 2,91, 2,96 e assim vai. Se essa medida tiver 2,74, significa que durante a modulação a arquitetura vai sofrer pequenos ajustes, porque o 2,74 vai ter que virar ou 2,76, que é o mais comum, aumenta 2 centímetros, ou vai ter que virar 2,71, ou seja, vai reduzir 3 centímetros. É uma escolha. Normalmente a gente aumenta um pouquinho, tá? Para que ele seja 100% modular. Bom, vou apagar essas cotas, que essa é uma dica de ouro aí para vocês, de quem faz isso todo dia. Inclusive a gente dá sempre essa orientação para os arquitetos para que seja melhor aproveitar essa arquitetura. Eu vou inserir agora o meu primeiro bloquinho. E presta atenção, é prática. Rangel, eu estou com dificuldade. Apaga tudo, faz de novo. É prática. É um exemplo pequeno que você pode fazer várias vezes. A gente está aqui ó, com quantos likes? A gente está com 170 likes. Eu falei, se a gente chegar em 200 likes, eu vou deixar gravado. Aí você faz, refaz, revê. Não tem problema. É prática. A gente faz, refaz quantas vezes você quiser. Tá? Então, eu vou inserir o primeiro bloquinho. O mais importante é não atropelar etapas. Faz devagar, entendendo o que você está fazendo, para que até você sente alívio para a próxima fase. Eu vou vir aqui na abinha de alvenarias e vou escolher o primeiro bloquinho. Tá vendo que tá dimensões aqui no cantinho esquerdo? 40 por 10? Não é essa família que eu estou usando, é 40-15. Então eu já vou mudar aqui para dimensões 40-15. Porque quando eu escolhi aquela primeira opção ontem, ele traz essas três famílias, tá? 40-10, 40-15, 40-20. Eu vou selecionar 40-15 aqui. Em que aba está isso, Rangel? Na abinha alvenarias. 40-15. Beleza. Qual que é o primeiro bloquinho que você vai inserir, Rangel?
A família 4015, ela tem vários bloquinhos. Elas têm um bloquinho inteiro, que é o 4015, o meio bloco, que é o 2015, um bloco para amarração em T, se essa parede continuasse aqui, ó, aqui eu teria um T, para aqui teria esse bloco aqui 5515, e um bloco para amarração em L, que é esse caso aqui. Esse bloco, o ideal, não é obrigatório, mas o ideal é que exista esse bloco 3515 nessa amarração, tá? Ele foi feito para isso, esse é o objetivo dele. Então eu vou clicar aqui em P3515, para que agora eu estou com esse bloco para inserir aqui na minha estrutura. Vou inserir o primeiro, vou clicar aqui em inserir bloco. Clicou em inserir bloco, ele vai aparecer na tela para mim. Então, ó, primeiro eu vou dar um ESC. Selecionei o bloquinho, vou clicar aqui em inserir bloco. Ele vai aparecer aqui. Mas presta atenção, a única vez que eu vou usar esse botãozinho aqui é agora. Daqui para frente eu vou usar o do lado. Então, essa vez eu vou usar esse, tá certinho? Primeiro eu insiro utilizando esse aqui, inserir bloco. Do segundo para frente, todos os outros eu vou usar esse aqui, ó, inserir bloco /ref. Nós vamos usar ele já já. Então o bloquinho apareceu aqui para mim na minha tela. Vou dar um zoom, ó, com scroll mais para perto. Só que eu quero ele em pé. Eu quero inserir esse primeiro aqui assim. Eu quero ele em pezinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar uma outra tecla de atalho. Anota aí, por favor, que é o F4. Ó, o F4 gira o bloco. Vou fazer várias vezes só para vocês verem. Tá vendo? Ele deita. Deita, girou. Outra dica importante de projeto. Tá vendo que esse bloco de esse aqui especificamente, ele tem dois furos diferentes, um furo em pequeno e um furo em maior. O furo pequeno vai na amarração, o furo pequeno vai aqui, ó. Só que ainda não dá para inserir aqui, ó. Tá estranho isso, né? Não tô conseguindo inserir ele aqui, vou dar um ESC. Tô conseguindo inserir ele aqui, ó. Então eu vou usar outra teclinha de atalho que é o F2. Ó, F2. O F2 muda o canto. Vou de novo, ó. Antes estava no meio, tá vendo? O F4 deita e o F2 muda o cantinho. Então eu vou fazer com que esse cantinho coincida com esse aqui, ó. E clicou. Pronto. Clicou e inseriu esse bloco. Daí pra frente eu vou inserir os demais blocos. O ideal é que eu use esse 34 só nessa amarração. Posso usar em outros lugares? Pode. Mas o ideal é que ele esteja aqui. Então vamos buscar primeiro o ideal. Depois a gente faz possíveis adaptações, tá? Então eu vou mudar para o bloco inteiro, que é o 4015. Inclusive esse bloco, embora ele seja menor, ele é mais barato, porque ele é produzido em maior quantidade, tá? E a obra rende mais com ele. Agora lembra que eu falei que esse bloquinho eu não vou usar mais isso aqui, ó, inserir barra bloco, vou inserir o do lado. É esse aqui que eu vou usar, esse comandinho. Então eu vou clicar nele. Vou clicar nele. Olha, pessoal, não inventa. Faz exatamente desse jeito que eu te garanto que dá certo. Se alguém fizer exatamente desse jeito e não der certo, eu dou um presente. Mas tem que provar que fez exatamente igual. Se falar que fez exatamente igual, eu entrar nos computadores está fazendo diferente, é você que tem que dar um presente. Então eu vou clicar aqui, ó, nesse botãozinho, nesse aqui. Vou clicar aqui, vou até dar um ESC, ó. Mudei para o 4015, tudo bem? Que é esse bloco inteiro. Vou clicar em inserir bloco /ref aqui. E vou clicar aqui no bloco aqui, ó. Quando eu clicar, ele já aparece um bloco inteiro para mim. Esse bloco inteiro, ele tem os dois furos iguais, tá vendo? É o bloco comum, tá? É o bloco inteiro mesmo. Agora, eu vou colocar o mouse, olha o que eu estou fazendo. Estou mexendo no zoom com o scroll. Eu vou colocar o mouse aqui assim. Vou colocar ele aqui, ó, só para vocês perceberem. E vou dar um clique. Quando eu der um clique, ele já inseriu o segundo bloco. Com 1 centímetro de diferença, vou dar um ESC só para vocês verem. Com 1 centímetro de diferença de um para o outro. Cadê a contagem? Aqui. Tá? 1 centímetro de diferença. E aí é só eu continuar clicando. Não precisa repetir esse processo toda vez. Eu fiz só para explicar. Vou clicar em inserir bloco /ref. Vou colocar o mouse aqui, ó, um pouquinho para baixo, mas não aqui em cima. Um pouquinho para baixo aqui.
e sair clicando, ó. É só clicar. Clicou, clicou, clicou. Ele vai inserir em todos. Clicou, 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 clicou. Clicou. Aí aqui passou. Passou quanto? Passou 5 centímetros. Então significa que aqui é um bloco de 34. Lembra que é uma ação em L? Então eu vou lá nele de novo. Pego o bloco de 35, 15. Clico aqui. F4 para girar. E clico de novo. Ele inseriu ele aí corretamente. Tudo bem? É muito saudável que a gente vai salvando o projeto. Porque não é comum, mas acontece. Já viu aquele fatal error que acaba todo o seu projeto? Então vem aqui em arquivo, salvar. Aí eu vou terminar de modular. Uma dica de modulação importante é, começou desse ponto, não vai buscar outros completamente diferentes. Primeiro desce, depois vai fazendo até chegar no ponto final. Eu vou fazer isso aqui em cima. Como eu já tenho um bloco de 34 aqui na amarração em L, eu vou partir do pressuposto que é um bloco inteiro aqui. Então eu vou vir alvenaria, vou pegar um bloco inteiro, P4015, vou clicar, lembra? Não é nesse mais, é nesse do lado, inserir bloco /ref. Vou clicar aqui, ó, nesse cantinho, olha de novo, ó, fazer mais de perto. Clicou aqui nesse cantinho, aqui, ó. Ele já aparece um bloco. Você vai dar um F4 para o bloco deitar. Pessoal, de novo, eu sei que eu estou sendo um pouco rápido, mas eu sei, porque eu sei, ó, falta 5 likes só, porque eu sei que vocês vão poder assistir isso depois e pausando. Como que é que ele falou mesmo? Então eu estou falando um pouco rápido para a gente aproveitar melhor o tempo que a gente tem disponível aqui. Eu quero passar o máximo de coisa para vocês. Então, ó, eu coloco o mouse aqui. Não é lá embaixo, não é para lá, é aqui. Ó. Aí quando eu clicar, pum, inseriu. Aí eu posso só andando para cá, ó. Pronto, inseriu o outro. Vou fazer a mesma coisa cá para baixo. P3515. Clicou aqui, vou dar um F4 duas vezes. Ó, inseriu um. Você viu onde eu coloquei o mouse, ó? Ó, não é aqui, não é lá em cima. É aqui, ó. Vou dar um F4 e vou colocar ele aqui. Quer dizer, na direção onde eu quero ir para baixo, senão ele insere lá para cima. Tá vendo? Como é que insere errado? Aqui. Pronto. Se inseriu errado, deleta. Clica nele e dá delete. Tudo bem? Não vou repetir nada do que eu falar, porque vocês vão poder repetir o vídeo. Imagina se eu repetir isso com 5.000 pessoas ao vivo, tal. Aqui a gente tem 300 e pouquinho. Então eu vou descer cá para baixo com os demais. Então foca para mim comigo no processo. O passo a passo você pode ir anotando, tá? E pode rever. Então vou vir aqui em alvenaria, vou pegar o P4015. Isso, é isso aí. Vocês fazem depois. A princípio eu quero que vocês acompanhem comigo o raciocínio. Clicou aqui, puxa para baixo e vamos descendo. Ó, só sair clicando. Aqui passou, eu deleto. Pego o 3515. Eu vou virar o furo, para o furo pequeno ser aqui. E vou fazer o de cá, de novo, bloco inteiro. Outra dica de modulação aqui importante, ó. Coloca o mouse aqui, tá vendo? Pronto. Fechou a modulação lindinha. Vou vir em arquivo, salvar. É isso aqui, inclusive, que o cara vai usar para alocar a primeira fiada. Colocar as cotas aí para ele. É assim que ele vai fazer lá na obra. Exatamente assim. Como se tivesse assim. Não é para abrir arquivo. Bruna, fica tranquilinha. Presta atenção aqui comigo. É para você tentar fazer depois, por favor. Tá bom? E depois eu respondo isso para vocês. Vamos em frente e depois acompanhamos o vídeo. Perfeito. Acompanhe comigo o raciocínio. Senão você não vai nem conseguir fazer e nem conseguir entender o que eu estou querendo te explicar. Outra dica de modulação aqui importante é que quando você fechar essa modulação, não se preocupe com porta e janela ainda. Faça de conta que é uma parede cega. A parede cega é uma parede que não tem bloco, que não tem parede e não tem janela. Tá? Então, inseriu aqui a primeira fiada, vou vir aqui e vou salvar. Qual que é a próxima coisa que eu vou fazer? A próxima coisa que eu vou fazer é inserir a minha janela.
Eu tenho aqui no TQS, ó, eu tenho aqui portas e janelas. Aqui é uma janela de 1,21 de largura. E eu tenho ela aqui, ó, 1,21 por 1,21. Tá vendo ela aqui? Eu vou usar essa janela. Isso é configurável, pessoal. Você poderia alterar, criar completamente aqui. Já vem uma criada aqui, vamos usar ela nesse primeiro exemplo. J120A. Vou inserir ela aqui, ó. Vou dar um F2. Vou inserir ela aqui. Ah, vou fazer com mais calma, né? Então eu vou vir aqui, inserir janela, que aqui é uma janela. Escolhi a janela, J120A. Vou clicar em inserir janela. Aí a janela vai aparecer aqui para mim, ó. Pegando como se estivesse no meio, tá? Como trazer o material do WhatsApp para o PC, abrindo o web WhatsApp, por exemplo. Tá? Então eu vou inserir ele aqui. O que eu vou usar? Eu vou usar o F2 de novo, duas vezes, tá vendo? Para ficar no cantinho aqui. E vou inserir ele aqui, ó. Tá vendo que tá o bloco? Eu vou clicar aqui. Clicou, ele já inseriu a janela, mas não dá ESC, não dá Enter, não dá nada, porque ainda falta inserir o textinho aqui, ó, da janela. Tá aqui. Aí dá segundo clique, ele inseriu. Vou dar Ctrl Z para vocês entenderem. Inserir janela, F2, clicou aqui no cantinho no bloco. Ele está com o textinho, dá mais um clique, ele insere a janela. Tá? Inseriu minha janela. Agora eu vou inserir a minha porta. Essa porta aqui é uma porta de 82. Só que as portas de 82 de madeira, 82 é o tamanho da folha. O que eu estou colocando agora não é a janela propriamente dita, nem a porta propriamente dita. Porque nós estamos falando de estrutura. Então o que eu estou criando aqui é um vão na alvenaria, um buraco de tamanho suficiente para que eu possa inserir adequadamente o meu caixilho depois. E porta de madeira especificamente, eu preciso de uma folga para os batentes, né? Então se a folha tem 82 de largura, esse vão tem um pouco mais. Como os vãos também são final 1 ou final 6, então você vai colocar 91, porque 82 não cabe. 86 é pouquinho. Então você colocar 91, 96, aqui a gente vai usar 91, que é o mais comum para esse tipo de porta de entrada. Então eu vou vir aqui em porta, tá vendo aqui do ladinho, e vou inserir uma P90, tá aqui. E vou inserir ela aqui dentro. Então eu vou colocar em inserir porta, vou dar um F2 e vou clicar aqui, ó, nesse cantinho aqui. E a gente faz a mesma coisa. Deixa eu colocar no cantinho de cá, que é da própria madeira. Eu dei um Ctrl Z, tá? Se quiser desfazer alguma coisa. Clicou aqui, ele dá um textinho e eu coloco ele aqui. Pronto, inseri minhas portas e as janelas. Por incrível que pareça, está quase pronto o nosso modelo já, para vocês verem quão rápido é isso. Eu vou vir em salvar. Tá? Beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um negócio que isso é técnica de modelagem do TQS Alvest. Eu vou criar a cerca das paredes estruturais. O que é isso? É só uma forma de eu informar para o TQS, porque eu poderia modular aqui, por exemplo, as paredes de vedação. Poderia, no mesmo modelo. Então, a forma de eu informar para o TQS que aquilo é uma parede estrutural e, portanto, ela vai receber um carregamento, tá? E vai receber a laje, vai criar uma linha de carga e eu dizer com quem que essa parede amarra, tá? Então essa amarra com aquela ou não amarra, amarração direta, que é o que a gente busca. Então é isso que eu vou informar para o TQS. E eu informo isso, veio uma coisa chamada cerca de paredes. Mas eu vou dar uma dica para facilitar a sua vida que eu faço todo o tempo. Aqui nós estamos com a captura ligada. Captura é equivalente a um OSNAP lá no AutoCAD, por exemplo.
que é, se você vier aqui no canto inferior direito, bem lá no cantinho, parece é um imã. Um imã bem no canto inferior direito, tá perto ali do meu logo aí do YouTube. Eu ficaria bem em cima, por isso que eu pedi pro pessoal para mover. E ele tá vermelhinho. Se você clicar nele, aqui ó, ele fica cinzinha, quer dizer que desligou a captura. Clicou, ele liga, tirou, ele desliga. Tá vendo? Captura ligada, captura desligada. Então se tiver cinzinho, eu desliguei a captura. É só porque na hora de inserir a cerca, às vezes isso atrapalha. Não ajuda em nada e ainda atrapalha. Então vamos desligar e depois a gente liga de novo. Só clicando lá. Vamos inserir a cerca de parede. Mas presta atenção. Vou clicar na aba de paredes aqui. Presta atenção. Mais de 90% dos erros de projeto na modelagem, porque aparece uma coisa, erro de projeto. Mais de 90% que você vai se perder no caminho é porque você vai fazer essa etapa errado. Essa etapa ela é muito simples de fazer, mas as pessoas por pressa erram, aí é muito difícil de arrumar depois, inclusive. Então, faça com calma, não pavore. Dedica seu tempo aqui, porque vai ganhar muito tempo lá na frente. De novo, é simples, mas tem um passo a passo. Eu vou mostrar ele para você agora. Você vai fazer o seguinte: além de ter desligado a captura, você vai mudar para a abinha de paredes aqui e vai clicar nesse botãozinho aqui, ó, o terceiro, que é cerca por bloco, tá? Cerca por bloco. Uma pergunta antes, ó, tá chegando. Pessoal, uma pergunta antes. Tá legal a resolução para vocês verem? Tá boa? Uma resolução tanto da tela do notebook, as coisas que eu tô falando, quanto da imagem aqui da câmera. Tá legal? Responde para mim só para eu ter uma noção, tá? Se tá bacana. Tá legal? A nitidez? Responde para mim só, por favor, e eu vou seguir. Bom, eu faço da seguinte forma, principalmente da tela, tá? Aí eu posso ficar bagunçado aqui, mas eu acho que tá legal que tem uma equipe fera aqui fazendo a filmagem, fazendo a organização, tá? Mas da tela é uma coisa importante para eu saber. Bom, que bom, excelente. Então vamos seguir. A cerca você vai clicar na aba de paredes e vai clicar nessa terceira opção da esquerda para a direita. Tá? Da esquerda para a direita. Vou clicar nela aqui. Cerca por bloco. Aí ele faz uma pergunta. A parede é estrutural? Sim ou não? Uma pergunta que faz aqui pra gente. A parede é estrutural? Sim ou não? Eu vou clicar em sim. Aí ele vai perguntar uma outra, vou até dar um ESC aqui que eu me perdi com as respostas. Eu acho que tá ok. No celular tá ok, que bom. Então beleza. Então vamos voltar agora no assunto. Eu vim em paredes, cerca por bloco, a terceira opção. É porque é ao vivo, por isso que a gente está perguntando. Importante, às vezes o próprio YouTube ele diminui a qualidade. Aqui tem altíssima qualidade, mas o YouTube dá aquela diminuída, né? Cerca por blocos, que é essa opção aqui. Clicou em cerca por blocos, ele vai fazer uma pergunta. A parede é estrutural? Sim. Vou clicar aqui, sim. Aí presta atenção comigo no passo a passo. Primeiro, eu clico em qualquer... Eu vou fazer a cerca dessa parede aqui, ó.
dessa aqui da janela. Cerca da parede, além disso, ele já faz a elevação dela na hora. Vou mostrar para vocês. Primeiro ele está perguntando, as coisas ele está perguntando aqui embaixo. Ele vai estar com as coisas embaixo aqui, que eu estou bem em cima dela, mas ele faz as perguntas e eu vou traduzir para vocês. Seleciona um bloco um único bloco representante dessa parede. Pode ser qualquer um. Vou clicar nesse aqui, ó. Clica e não dá Enter. Só clica. Seleciona um. Aí ele pede, seleciona o primeiro bloco da parede que amarra com essa. Então é esse e é esse. O primeiro bloco da outra parede que amarra com essa. Então eu cliquei nesse e naquele. E agora sim eu posso dar um Enter. Na hora que eu dei ele pegou errado. Deletar, vou fazer de novo. Cerca por bloco, sim. Clico em um desse. Vou clicar nesse e naquele. Aí eu dou um Enter. Aí ele vai fazer a cerca da parede. Eu mexi com o scroll do mouse e ficou vermelho. É porque falta um passo. Esse triângulo é o sentido onde ele vai visualizar a elevação. Então vou dar um F4 para ele girar, porque eu quero ver sempre de dentro para fora. Isso é um padrão de projeto. As elevações não são vistas de fora para dentro, são sempre de dentro para fora por padrão de projeto, tá? E a ponta, tá vendo que esse triângulo tem uma ponta circular aqui? A ponta desse triângulo tem que estar dentro da cerca. Qualquer lugar, pode ser aqui, pode ser cá, pode ser, mas tem que estar dentro. Eu acho mais elegante, fica mais ou menos aqui assim, tá vendo? Mas tem que ser, se colocar aqui vai dar errado, tem que ser aqui dentro. E clica. Pronto. Quando eu mexer com o scroll do mouse, ele vai ter criado a cerca de parede e vai ter criado a minha linha de cargas. Só uma curiosidade. Se eu vier agora aqui em visualizar a elevação, aqui, ó. Só de ter criado a cerca, clicar em visualizar a elevação. Ele pede para salvar, eu digo que sim. Outra coisa que pode dar de erro de vocês, igual deu no meu. No meu deu um erro da seguinte forma. O que escreveu aí? Entrada gráfica de alvenaria não definida. Desative o piso sem alvenaria. Esse é um bugzinho na versão estudante. Se dá esse erro, entrada gráfica de alvenaria não definida, onde aparece esse erro? No canto inferior, bem onde eu estou aqui nessa imagem, vai ter escrito isso. Como que vocês arrumam isso? Não faz nem sentido, mas isso é um bug da versão estudante. Você vai vir aqui em barra geral, referência externa, que foi o que eu fiz para inserir. Agora eu não preciso mais dela, porque eu já coloquei a porta de janela, as dimensões. Eu vou clicar nessa referência externa e vou apagar ela. Então eu vou clicar em apagar. Ela some daqui, mas está tudo bem, eu não preciso mais dela, porque agora é estrutura. Agora eu posso fazer de novo. Aí esse erro vai sumir. Eu estava em paredes, visualizar elevações. Ele pergunta se vai salvar, eu digo que sim. Aí ele abre as elevações das paredes aqui, ó. Essa parede aqui, ele já fez a elevação dela para mim, com essa janela do jeito que está aqui, ó. Tá vendo? Essa janela, eu vou até mudar uma coisa nela. Por curiosidade, você não precisa fazer isso, tá?
Só para vocês perceberem, eu vou salvar aqui, vou mudar essa janela. Vou vir em portas e janelas, dados de porta e janela. Eu vou pegar essa 120A e vou mudar o peitoril dela. Ela está com peitoril de 1,20. Eu vou deixar ela com peitoril de 1 metro. Onde está 120, está escrito que cota inicial. Vou fazer isso por curiosidade, você não precisa fazer isso no seu modelo, tá? Só para vocês perceberem. Vou dar um OK, OK de novo. Quando eu pedir para fazer a elevação nessas paredes, é para onde que vai salvar, ele já mudou aquilo que a gente acabou de ver. Ele já fez a elevação certinha, amarrada do jeito que tem que fazer. E ele já fez a verga, a canaleta de cima e a canaleta intermediária. Tudo isso é critério de projeto. É configurável. Se você não quiser essa canaleta intermediária, por exemplo, você pode remover. Tá? Mas ele colocou já até uma certa armadura aqui, que é uma armadura que está em critério dele. Já fez a elevação para mim. Tá? Vou dar um OK. Agora é só fazer com as demais. Eu vou fazer com essa aqui. Seca por bloco. É estrutural? Sim. Clica no representante dela. Eu vou clicar nesse. Pode ser qualquer um dessa parede. Aí ele pede para clicar no primeiro bloco da outra parede. Eu vou clicar aqui e aqui. Aqui tem dois lados que amarram. E vou dar um Enter. Sim, hoje tem sorteio. Dei Enter. Eu vou dar um F4 duas vezes e vou colocar aqui dentro. Pronto, fez a segunda parede. Vou fazer essa terceira. Cerca por bloco. A parede é estrutural? Sim. Vou clicar em sim. Um bloco representante dessa parede. Vou clicar nessa aqui. Primeiro bloco da outra parede que amarra com ela. Presta atenção, muita gente erra nesse tipo de parede. Sabe por quê? As pessoas acabam clicando nesse bloco aqui de novo. Ó, esse aqui. E não é esse, porque esse bloco é da mesma parede. Tem que ser da outra. Então o primeiro da outra parede é esse aqui. Ó. E o de baixo. Esse aqui. Não é esse e não é esse. É esse aqui. E dá um Enter. F4. Coloca ele aqui. Inseriu. Agora eu vou fazer do lado de lá. Mesma coisa. Clicou em um representante. Clica no de cá. E clica no de cá.
Por isso que eu trouxe um exemplo menor, porque os conceitos estão todos aí, depois disso é repeteco. E a prática vai fazer com que você seja bastante rápido. Se você vier em elevação das paredes agora, vou dizer que sim, né, para salvar. Ele já vai ter feito as elevações das 4 paredes. É só descer aqui, ó. Tá vendo a da porta aqui, ó? Tá feito. A gente fez a primeira fiada de seria a porta. Ele criou a primeira, a segunda. As elevações, detalhou a armadura, tá tudo aí. Todo detalhamento tá feito. Rápido assim, um pouco. Minutos. Até para você que está fazendo a primeira vez é bem rápido. Sempre tem que clicar na amarração da esquerda e da direita e depois da Enter. Tem que clicar dos dois lados, senão ele não vai amarrar dos dois lados, tá? Então vamos lá. Última coisa para a gente fazer aqui. Uma coisa que eu acho bem legal. Não obrigatoriamente preciso fazer, mas é o que eu acho legal. E é uma feature, uma função nova desse DQS versão 22. Se você vier aqui na parede em portas e janelas, eu tenho uma função aqui de grautear furos das extremidades de porta e janela. Quando eu clicar, automaticamente ele grauteia os furos aqui, ó, esse e esse. Esse de baixo ele não grauteou porque ele está marronzinho. Então eu posso vir aqui em parede, em alvenaria, eu tenho a opção aqui de grautear furo. Eu clico aqui e clico nesse, ele grauteia, tá? Então ele encontra o lado de porta e janela, já grauteou. E na abinha de alvenarias, eu tenho a opção de grautear cruzamentos de paredes, que é o que normalmente a gente faz nos projetos, os encontros de paredes do lado de porta e janela. E ele tem uma função, imagina você fazendo um prédio gigantesco, a gente tem uns aqui que são 40, 50 metros de comprimento com centenas de paredes. Eu clico aqui, ó, e ele automaticamente grauteou todos os encontros para mim. Facilita muito a vida, tá? A numeração de paredes a gente faz igual faz viga, de cima para baixo, da esquerda para a direita. É uma dica, né? Não precisa ser obrigatoriamente assim, mas é mais fácil para a obra se encontrar, tá? A sequência para clicar na amarração tanto faz, é de baixo para cima, de cima para baixo. Pode clicar primeiro de baixo, depois de cima. Importante que clique nos dois antes de dar o Enter. Então, grauteou. Se eu vier em elevação de novo, já vai estar com o grout aqui na elevação também. Tá aí? Beleza? Ó. Do jeitinho que eu fiz. Aqui. Do jeito que tem que ser. Do jeito que faria no projeto normal. Bom, agora do lado de lá, eu vou inserir por último a laje. Então eu vou vir em dados atuais, clicar na abinha de laje, tá vendo? É importante para ter certeza que você fez certo. Quando fez as paredinhas, as linhas estão encontrando uma com a outra. Igual tá aqui. Isso significa que você fez correto, você seguiu exatamente a minha orientação, não inventou moda. Inventa moda depois, primeiro segue o passo.
Por isso que eu gosto de ensinar até onde clicar de maneira adequada, tá? Então, vamos fazer isso aqui. Eu vou vir em abinha de lajes, dados atuais. Eu vou colocar aqui uma laje maciça de 10 centímetros de altura, que já previsto lá no pé direito, né? Eu coloquei 2,70 com 10 centímetros de altura. Eu vou colocar a carga dessa laje, tá? Vou clicar aqui em alterar. O carregamento dessas lajes são de acordo com o NBR 6120, nós falamos disso na nossa primeira aula. Eu vou colocar aqui o valor de carga permanente. Essa carga permanente eu vou colocar de revestimento. Vou colocar ponto 1. Ponto 1 porque é tonelada força por metro quadrado, equivalente a 1 kN por metro quadrado, ou 100 kg por metro quadrado. E de carga acidental aqui eu vou colocar ponto 2, como se eu tivesse uso no pavimento de cima. Se for telhado, essa carga é menor, tá? Tudo isso a gente vê com mais calma, só para vocês entenderem. Então, eu vou dar um OK. Outro OK de novo. E vou inserir essa laje aqui. Clicando em inserir laje. Clico aqui nesse meio para eu inserir ela aqui. Ele reconhece o contorno já, tá vendo? Aí eu dou outro clique. Aí ele coloca o textinho aqui para mim. Ó. Significa que essa é uma laje 1, discretizada em grelha, com H de 10 centímetros, um carregamento de 0,1 de permanente e 0,2 de acidental. Tá feito meu modelo. Arquivo, salvar com. Aí eu vou vir aqui em subestruturas, clica aqui na abinha. Uma curiosidade que com certeza vocês vão me perguntar, então eu vou responder. Note que sumiu o furo do bloco. Ó. Às vezes quando eu vou mudando aqui entre as janelas, some o furinho do bloco, aquela representação. Não tem problema nenhum isso, é um layer. Se você quiser, me incomoda, eu gosto de... Eu até prefiro sem. Você pode vir aqui em barra geral, filtros, barra geral filtros. Tá vendo que você tem a opção aqui de furo do bloco? Clica nele aqui e dá um OK. Aí volta, tá? Então não se apavore se isso não acontecer. Tem como considerar a laje pré-fabricada? Tem uma forma de fazer isso. Porque o grout do vão de porta você teve que fazer de uma forma diferente. É só porque no automático ele não identificou, já que ele fica marronzinho, né? Para mostrar que o próprio Alveste tem que fazer um ajuste. Ele já fez esse ajuste. Então só isso aqui, porque ele pega como se fosse metade do bloco, tá? Bom, vim aqui então em subestruturas, o último passo, cercas automáticas e dou um sim. Esse cerca automática, a gente faz manualmente, a gente faz isso também, a gente define subestruturas, porque na prática, no dia a dia, a gente não faz só igual a gente fez ontem. Calcula uma paredinha, calcula outra paredinha. Não. As paredes, como elas estão amarradas, elas são solidárias entre si. Então, parte da carga dessa espraia para outra, por causa da amarração direta entre os blocos. E aí ele identifica isso já fazendo as subestruturas. Então, é como se todo esse trecho aqui fosse solidário. E as subestruturas são separados pelas portas e janelas. Do lado de lá teve uma porta, ela para. Aí do lado de lá é outra subestrutura. Mas o TQS já faz isso automaticamente. Então eu vou vir aqui em arquivo, salvar. Eu vou fechar esse modelo, porque está feito. A modelagem está feita. E vou fazer um chamado, tá vendo? Inclusive as elevações já estão aqui. Ó. E vou fazer um chamado processamento global. Claro, pessoal, tem muito mais coisa aqui, né? Inclusive no Master a gente tem um módulo de mais de 30 aulas de Alveste para ver com mais detalhes e muitas possibilidades. Mas o principal está aqui. Eu vou fazer o processamento global, então aqui dentro eu teria critérios, tem uma série de critérios de cálculo, de projeto do edifício, uma série de possibilidades para você configurar os seus critérios de maneira que fique mais adequado. Mas eu vou fazer direto aqui um processamento global. Então eu vou clicar, fechou lá, salvou, fechou. Você vem aqui em processamento global e dá um OK. Lembra de ter que estar com o edifício selecionado, né?
Venho aqui em Sistemas, TQS Alvest, Processamento Global. E vou dar um OK. O que ele está fazendo? Ele está pegando o peso próprio, o grout, a carga da laje e já está fazendo um processamento da minha estrutura. Ele está inclusive dimensionando o bloco, considerando o grout na rigidez e é tudo, são critérios de projetos adequadamente. Aqui deu um erro grave para verificação, deixa eu só ver o que é. Ah tá, o erro grave é só que o Gamma é incompatível com o número de pisos, tá? E que tem uma extensão de apoio aqui para a gente verificar. Mas isso a gente analisa. Erro grave é assim. O que é erro grave? Significa que alguma coisa que eu previ aqui talvez não esteja correto. Dê uma olhada nisso. Então lá dentro do massa a gente destrincha todos esses possíveis erros de dimensionamento. Mas o projeto está feito. Se eu vier aqui, ó, só de curiosidade, em edifício visualizador 3D, e vai perguntar se tem concreto armado protendido, porque a gente não fez fundação ainda para ele, né? Ele já vai fazer aqui para mim um modelinho 3D desse meu negocinho. Se eu segurar o Shift e mexer, ó, ele já movimenta isso para mim. Ah, o amarelinho, o 3D só aparece depois de processado, igual eu fiz. O amarelinho tá feio, você pode vir em critério de visualização e ó, mover para lá. Eu quero mudar, eu quero usar esse setup aqui, ó. Tá aí. Com a lajezinha, tudo certinho. Já a visualização 3D. O que mais que ele já fez? Ele fez o dimensionamento em si. Eu posso clicar no pavimento. Desenho de verificação. Eu posso vir aqui em relatórios. Clico no pavimento e venho em relatórios. Ele já tem todo o meu mapeamento do dimensionamento. Qual que foi o NSD. Qual que foi a verificação de prisma necessário. Tá vendo? O prisma variou de 0,15 a 0,302. Quer dizer, aqui está quilonewton, está em toneladas, né, que seria 3 MPa, então é suficiente. Ele já me deu um resumo de materiais. Se eu vier em verificação de desenhos, eu já tenho a lista de materiais. Então aqui, ó, nesse edifício, eu vou ter que usar, aqui tem um quantitativo por parede, exato. Inclusive de argamassa e de grout que eu tenho que comprar e total. Então aqui eu vou ter que comprar 277 blocos inteiros, 17,5 bloco. Vou ter que usar 0,66 metro cúbico de grout nesse pavimento. Então tá tudo aqui, todo o detalhamento. Eu tenho o desenho da primeira e da segunda fiada, que é obrigatório entregar no projeto de estruturas. A primeira fiada ele foi eu que fiz, então ele só redesenhou, mas a segunda ele gera automaticamente. Tá vendo? Vou mostrar aqui para vocês perceberem. A primeira fiada é assim, esse bloco entrando, e na segunda é assim. Que deu, o pedreiro tem a primeira e a segunda, tá? Para inserir. Vamos fechar. Que mais? Eu consigo fazer inclusive uma realidade aumentada disso. Vou dar uma dica para vocês, se vocês quiserem. Nessa versão 22 tem. Vocês podem baixar, por exemplo, um aplicativo chamado Augin ou Augin. Deixa eu dar essa dica que é legal para vocês fazerem isso. Eu vou responder, tem várias dúvidas aqui no chat, eu vou responder todas. Tá, mas manda sua dúvida, só não fica apavorado, pode mandar que eu vou responder. O Augin é um aplicativo de realidade aumentada gratuito. Existe ele para celular, tanto na App Store como no Google Play. É nacional, tá? E existe ele também para Windows, um Augin Hub, tá? Então, sugiro baixa o Augin App no seu celular primeiro, cria uma conta sua lá no aplicativo, que é gratuito, e você pode vir aqui pelo dentro do próprio TQS, já tem aqui a interface BIM, realidade aumentada.
Isso vai direto para esse aplicativo chamado Augin, ou Augin, ou Augin, depende de como você quiser pronunciar. Todas as perguntas estão aqui, eu vou responder, tá? Então eu vou clicar aqui. Tá chiando, pessoal? O pessoal tá brincando que tá caindo chuva. Tá tranquilo? Tá, o áudio tá limpo? Tá chiando. Então eu vou clicar aqui em realidade aumentada. Então eu estou com o edifício já processado. Vou vir em realidade aumentada. Vou dar um OK. Ele faz essa pergunta aqui. Reprocessar o edifício já existente? Sim. Adiciona a base de concreto armado? Não. Se eu já tivesse modelado, eu poderia fazer sim. Inclusive colocar minhas vigas baldrames. Digito aqui o seu e-mail e a senha que você criou lá no seu aplicativo e clique em enviar. Só isso. Não precisa instalar mais nada. E dá um OK. Aí ele manda isso via nuvem lá para o aplicativo. Daqui a pouquinho já tem ele no seu celular. Se você abrir o seu celular, e procurar aqui o Augin, ele vai estar aqui disponível para vocês. E você pode procurar aqui também no seu computador. Se você instalou aqui pelo site o Augin Hub, que eu acabei de mostrar, você pode vir aqui, ó, que ele é um aplicativo para Windows, tá? Ele só existe para Windows ainda, ele é beta. Mas ele instala no seu computador aqui, você baixou lá direto no site que eu mostrei. E é um aplicativo assim, de Windows. Se você vier aqui em Galeria, vamos vir em Home, Galeria, vai, seus projetos, tá aqui, projetos 3D. Esse aqui é um que eu acabei de enviar, tá aqui, ó, é esse Expert, exatamente, ó, há 7 minutos. Vou dar um clique nele e ele existe aqui dentro para fazer realidade aumentada, tá aqui dentro. Aqui dentro eu posso colocar um drone para passear aqui nele. Eu posso colocar um avatar aqui, ó. E posso andar aqui dentro da minha edificação. Eu posso pelo celular, aí não dá pelo aplicativo, mas eu posso ir lá no meu terreno e projetar isso na escala 1:1, como se estivesse de verdade lá dentro, tá? Raio-X aqui para enxergar lá, certo? Então fica de bônus aí para vocês essa dica bem legal. Faça fotos, processe, eu vou responder todas as dúvidas já, tá? Faça fotos, faça processamento. Se você fizer fotos para pessoal, uma dica assim, o pessoal sempre pergunta: como conseguir clientes? Mostre o que você está fazendo, cara. Isso aqui que a gente está fazendo chama uma atenção absurda nas redes sociais. Como que você fez isso? Faz um videozinho disso aqui, faz lá no próprio TQS, igual eu mostrei aqui do 3D. A galera pira nisso aqui, ó. Então não é só, tem um dimensionamento todo correto, detalhamento tá correto, dimensionamento como verificar, mas um projeto tem que chamar a atenção pelos olhos. Então se você postar nas redes sociais, se puder me marca @rangelage, TQS Info, e se fizer a realidade aumentada, o Augin App. Você pode ir num terreno vazio perto da sua casa e colocar como se você estivesse construindo isso. Você pode colocar isso na palma da sua mão via aplicativo no seu celular, que é um aplicativo 100% gratuito. Fica incrível isso aqui, tá bom? Eu vou responder as dúvidas já, mas eu tenho alguns recadinhos para vocês para a gente iniciar. Bom, você viu como fica fácil aprender dessa forma? Sem esse treinamento adequado, você provavelmente nunca iria aprender como projetar corretamente a alvenaria estrutural. E sabe, existe uma oportunidade gigantesca para quem quer ter mais projetos. Oportunidades que estão passando e você não está aproveitando por não saber como projetar corretamente em alvenaria estrutural. Lembra do meu aluno Charley? Ele recebeu uma proposta aqui no evento, durante esse treinamento, um treinamento desse.
Um inscrito viu o depoimento dele passando aqui, já pediu o contato para trocar uma ideia. Tem como ignorar isso? Para quem acha que já passou muito tempo para aprender algo, escuta bem o que eu estou te falando. O que fez a sua carreira chegar ao nível que você chegou agora não é o que vai fazer você ganhar dinheiro de verdade e se tornar referência no mercado. Se você se pergunta, por que minha carreira não deslanchou ainda? É porque você precisa se atualizar, andar junto com quem é dominar o mercado, fazer coisas diferentes para alcançar resultados extraordinários. E sabe, eu já passei por tudo que você possa imaginar na minha carreira como calculista. E uma coisa que eu percebi com calculistas com muito sucesso, principalmente financeiro, são aqueles que se atualizavam. E nada melhor do que aprender o sistema queridinho de 2022. Fuja das construções demoradas e do preço do aço. Inclua no seu currículo, esse ano mesmo, mais uma opção incrível para os seus clientes. Tem um diferencial porque não vai faltar campo de trabalho. Os clientes querem projetos em alvenaria estrutural para ontem. Vou falar um negócio, só aqui no escritório esse mês eu já fiz mais de 40 propostas, grande parte em alvenaria estrutural, e a gente fechou mais da metade delas. Sabe aquele sonho que a gente tem de um dia acordar, os clientes baterem na nossa porta? No caso agora, enviar aquele WhatsApp pedindo projetos em alvenaria estrutural, isso está acontecendo. Vou repetir, existem muito mais engenheiros civis que sabem projetar só em concreto armado do que em alvenaria estrutural, e atualmente temos muito mais clientes querendo projeto em alvenaria estrutural do que em concreto armado. Inclusive vou contar um negócio aqui fora do script. No escritório hoje, aqui nosso escritório Soma Cálculo Estrutural, Sama, você pode procurar nas redes sociais, enfim, nós estamos contratando. E claro, alunos meus têm prioridade. E eu acho que ele nem sabe ainda, mas um aluno já foi contratado. A gente já fez a seleção e já foi contratado, mas a gente está com mais vagas em aberto. Então quem é meu aluno? Por que meu aluno tem prioridade? Porque eu sou bonzinho? Não, porque eu sei que ele já passou pelo método, então ele vem mais qualificado para a gente. Tanto estagiário, a gente tem vagas de estágio aberto ainda é presencial, aqui em Campinas a gente vai abrir esses leques, tá? Isso acontece comigo mesmo no meu escritório nesse momento. A grande maioria dos meus projetos é em alvenaria estrutural. E não é só comigo. Ano passado eu entrevistei alguns calculistas do Brasil, inclusive está aqui no meu Instagram, e eles falaram a mesma coisa. Rangel, Minha Casa Minha Vida, o caso verde e amarelo, está bombando em alvenaria estrutural. Está vindo muito cliente pedindo esse sistema, querendo o sistema. Mas Rangel, na minha região eu não encontro bloco de alvenaria estrutural. Já ouvi isso? Cara, se não tem bloco na sua região ainda, isso é só uma questão de tempo. Alguns alunos meus do Master já enxergaram isso e montaram a sua própria fábrica e, além de ganhar dinheiro com o escritório, fornecem blocos para os seus clientes. Se não for você, outro vai enxergar essa oportunidade em breve e vão dominar a sua região. Ah, Rangel, não tenho mão de obra especializada na minha região. O treinamento para mão de obra é mais simples do que em concreto armado. Você mesmo pode treinar com apenas algumas instruções que eu vou ensinar para você. Mas professor, nunca projetei na minha vida, nem sequer em concreto armado. Vou dar conta de aprender o sistema do zero e me tornar um expert? Eu tenho alunos que nunca tinham projetado nada na vida. Recém-formados, estudantes de graduação e até engenheiros formados que nunca tinham atuado e depois de anos voltaram. Todos aprenderam sem precisar passar por outro treinamento ou especialização. Eu tenho tudo o que você precisa para se tornar um expert em alvenaria estrutural. Eu tenho tudo dentro do Master em alvenaria estrutural. Tem aluno meu aqui do Master em alvenaria? Coloca aí hashtag SouMaster para eu saber aqui no chat. Para eu saber se vocês estão aqui. E eu vou ver já se tiver aluno meu aqui. Bom, Master em alvenaria estrutural. Quem se tornar um engenheiro expert em alvenaria estrutural? Master em alvenaria estrutural. Tem medo de projetar e deseja ter confiança? Sua resposta é Master em alvenaria estrutural. Tá sem clientes? Master. Não tem dinheiro para curtir a família, viajar e cuidar da sua família? Master. Quer ser reconhecido e conhecido na sua cidade? Master em alvenaria estrutural.
Conheça aqui o meu aluno Tarciano e o que esse método fez na carreira dele, que antes tinha apenas um conhecimento superficial e agora recebe proposta atrás de proposta para projetar. Meu nome é Tarciano Nascimento, sou engenheiro civil e atuo especificamente com projetos estruturais, tanto em concreto armado como em alvenaria estrutural. Eu acho que foi um divisor de águas, né? Porque, como eu falei inicialmente, eu não sabia reunir todo esse conhecimento e colocá-lo na prática, né? Eu já tinha feito um estágio, né, em escritório de cálculo, mas foi curto, então o Rangel ele preencheu essas lacunas, né? Dúvida, insegurança, porque aí você fica inseguro quando você está prestes a se formar, como é que vai ser o mercado, como é que o mercado vai reagir, pandemia, tudo isso causava esse medo, né? Então ele realmente ele supriu essas lacunas. Então eu me senti seguro, por mais que eu era recém-formado, eu me senti seguro para projetar estruturas, e encarar o desafio, sabe? Inicialmente, assim, concreto armado foi mais fácil, porque na graduação a gente tem muito concreto armado, mas para alvenaria a gente não tem isso na faculdade, né? E as faculdades que tem é uma disciplina ali eletiva, não tem tanto foco aí para alvenaria. Então, mas quando eu comecei a praticar, né, entender, eu vi que é simples, né, também, sabe? Então, aquilo que causava medo, o curso tirou esse medo, sabe? Então, hoje eu consigo falar que eu projeto, né, em concreto armado e alvenaria estrutural. E as demandas que estão surgindo são em alvenaria estrutural. Então, principalmente assim, projetos maiores, né, em edifícios, raramente é em concreto armado, sabe? Então, pelos benefícios da alvenaria estrutural. Então, consegui atender mais clientes, consegui fazer mais propostas, eu percebi isso, sabe? Assim, é uma demanda maior. Eu não tenho uma equipe, né? Eu não tenho ninguém, mas já eu disse, cara, tem que chamar mais pessoas para trabalhar comigo. Então, eu não fiz isso ainda, mas já estou conversando com alguns amigos da faculdade que tinham interesse por estruturas, né? Eu disse, cara, vai aprendendo porque eu vou precisar de você para agregar, né? Porque vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais atender essa demanda e não vai demorar muito para isso acontecer. Acho que você perde o medo quando você sabe o que está fazendo. Então, quando você conhece a técnica, quando você sabe como funciona ali o projeto estrutural, né? Você faz uma boa concepção, você tem essa segurança. Então, o medo acaba diminuindo, digamos assim. Vendo como o Rangel fazia, então você acompanhando, aquele medo é o medo do desconhecido, né? Mas quando você conhece, esse medo acaba indo embora. Quando a gente se forma, a gente tem muita segurança, medo. Então a gente acaba rejeitando alguns projetos porque a gente não tem o conhecimento. Então, com o Márcio, como eu já tinha feito o Márcio, já estava com esse conhecimento, disse, cara, eu posso pegar isso, eu tenho conhecimento para fazer isso. O Márcio, ele me deu essa confiança de pegar o projeto, de falar com o cliente, não, eu consigo fazer, consigo te entregar em tal prazo, né? Então, ter isso foi meu diferencial, sabe? E agora com o Márcio em alvenaria, eu consigo ter mais oportunidades, né? Consigo atender uma fatia maior do mercado. E assim, para ser sincero, os maiores projetos que eu peguei até agora foi em alvenaria estrutural. Esse edifício aqui.
Ele é em alvenaria estrutural, ele é de 9 pavimentos. Foi o primeiro projeto, né, em alvenaria estrutural. Então, antes de fazer esse projeto, eu já vinha conversando com o meu cliente, então eu sabia que era a necessidade que iria aparecer. Hoje, eu consigo atender meus clientes, né? Então, quando vem proposta em alvenaria, eu consigo atender com concreto armado, consigo ter mais propriedade para falar com o cliente, né? Você tem um conhecimento técnico, você tem experiências suas e experiências dos colegas, né? Que você acaba aprendendo também, né? Você não precisa errar para aprender, né? É mais fácil você aprender com o erro do outro, né? Digamos, para não cometê-lo também. Então, essa troca, como eu falei inicialmente, né? Eu acho que é um dos pontos mais positivos dentro do de um curso como o Master. Essa comunidade que você constrói. Então, hoje a gente tem isso, a gente tem essa segurança, porque a gente sabe que não está sozinho. A gente sabe que projetar estrutura é uma alta responsabilidade, mas quando você, poxa, eu tenho pessoas gabaritadas, né? Pessoas muito boas nessa área que estão comigo. Meu nome é Tarciano Nascimento. Rangel, gostei muito do treinamento, mas acho que vai ficar para a próxima. Isso, deixe para a próxima, que algum aluno meu do Master que entrar nessa próxima turma vai entrar no seu lugar e fazer o nome na sua cidade. É simples. Se você não for, um aluno Master vai. Os alunos que nunca tiveram projetos conseguiram após um mês de curso. Mas Angel, eu vou deixar para a próxima porque eu ainda sou estudante. Você viu a história do Charley? Ele era estudante quando começou a projetar em alvenaria estrutural para engenheiros que não sabem projetar. E hoje já está formado com network melhor que muito engenheiro com muitos anos de profissão. Você acredita nisso? Os profissionais estão perdendo tempo. O jogo mudou e se você quer se adaptar e sair literalmente na frente, a sua resposta é: aprenda a projetar em alvenaria estrutural e chegou a sua hora de virar o jogo. Meu suporte estava esperando por esse momento porque respondem dezenas de mensagens sobre o Master. O que tem nesse treinamento? Eu te apresento agora o Master em Alvenaria Estrutural. É um curso 100% online e gravado para você otimizar o seu aprendizado. Não entendeu o que o professor explicou e precisa reassistir? É só voltar ao vídeo. Quer sair de férias, mas aproveitar algumas horinhas para aprimorar o conhecimento? Só faça o login pela internet e todas as suas aulas estarão disponíveis. Comunidade em alvenaria estrutural, com engenheiros de todo o Brasil, com o mesmo objetivo, que é dominar projetos em alvenaria estrutural da sua região. Quer estar entre os comprometidos? Ande com os comprometidos. Mande um print do seu projeto, feche parcerias e troque informações nessa comunidade com a gente que está no mesmo barco que você. Ficou com alguma dúvida? Tranquilo. O Master tem reuniões mensais, não só comigo, não com o monitor, mas comigo mesmo. Eu vou estar lá com você, batendo ponto no Zoom e conversar ao vivo com você. Além de responder as dúvidas na plataforma, na comunidade, enfim, as suas dúvidas são respondidas a todo momento, mas uma vez por mês tem uma reunião comigo pelo Zoom exclusivo todo mês para que você tire dúvidas, não só do curso, como de projetos que você esteja desenvolvendo, esteja iniciando, uma consultoria mesmo, uma mentoria ali para você. Sabe quando bate aquela dúvida, aquele desespero na hora de projetar e a dúvida tomou uma proporção gigantesca? Eu vou estar lá. Só para os meus alunos, que eu sei que tem aluno meu aqui, não me deixa mentir, me conta aí. É ou não é verdade? A reunião salva ou não salva? Coloca aqui no chat para mim. Está preparado para perder a insegurança na hora de projetar e dominar o mercado da sua região? Escreve aí. Você quer perder a oportunidade? Coloca aqui para mim.
coloca aqui nos comentários. Bom, eu vou te mostrar a ementa do curso que eu sei que vocês adoram. Seguinte, o que tem lá? São 10 módulos. Inclusive depois vai ter uma página para você acessar com calma, tirar print. Fica tranquilo aqui, eu quero te explicar. 10 módulos. Módulo 1. Do zero. Entendendo a alvenaria estrutural, contextualização sobre a alvenaria, quando usar, quando não usar, o que eu preciso estudar, como funciona o sistema por completo, um módulo básico, mas não menos importante, para que você conheça a alvenaria estrutural de verdade. Um segundo módulo de concepção e modulação. Então eu faço ali na prática. Vai aprender a fazer concepção estrutural, vários exemplos, modulação de primeira e segunda fiada com várias famílias de bloco, ainda sem software, nem estou falando de software, tudo manual, usando o CAD, usando o Revit, enfim. Execução, o terceiro módulo é execução em detalhes de projeto. Sabe como fazer o controle tecnológico da alvenaria, os ensaios, detalhes construtivos, como montar e o melhor, ver exemplos de projetos reais e atuais que a gente desenvolve aqui. Do módulo 4 para frente a gente faz o dimensionamento. Iniciando no módulo 4 o dimensionamento, a gente vai aprender a fazer um edifício do zero em alvenaria estrutural, do jeito que tem que ser passo a passo. Nos módulos 5 e módulo 6, a gente faz o dimensionamento das cargas verticais e horizontais. Então já aplico o vento, desaprumo tudo manual por enquanto. E ali é um checklist completo do que precisa ser feito na hora de considerar as cargas verticais e horizontais. No módulo 7, 8 e 9, a gente faz o dimensionamento final da flexão composta, vigas e vergas, cargas concentradas, estabilidade global. Você vai aprender a fazer e dimensionar todas as armaduras, flexão composta, flexo compressão, flexo tração, cisalhamento, vigas, vergas, cargas concentradas, desde um edifício térreo como um edifício alto em alvenaria. E lá no módulo 10 é um módulo recheadíssimo, que aí a gente pega o TQS Alves e destrincha aí. Faço vários exemplos, inclusive edifícios com elevador, com escada, enfim. TQS Alves completo e é o melhor, mais completo treinamento disso. E já na nova versão. Acabou? Não. Todo esse conteúdo já na nova norma. Você sabia? Saiu a nova norma, já mostrei para você e você vai ser o engenheiro civil mais atualizado. Só para você ter uma ideia, nem todas as literaturas, eu falei disso ontem, disponíveis estão já atualizadas com a nova norma. Tem livros excelentes ainda com a norma antiga. O Master é tão rápido que eu posso te garantir que você sempre terá a versão mais atualizada à sua disposição. Bom, e mais, quem entrar para essa quarta turma do Master, quem quiser entrar, vai ter direito a 3 mini cursos de bônus para complementar a sua visão de projetos. Um primeiro mini curso de Revit para alvenaria estrutural, para você fazer passo a passo com as famílias lá para você, um curso só para... Eu vou fazer o CAD e ele vai fazer um mini curso no Revit. Segundo, um mini curso de muro de arrimo em alvenaria estrutural com exemplo prático e passo a passo, pelo Alisson, que é um dos autores desse livro que eu sorteei ontem. Ele gravou exclusivamente para o Mar, são quase 10 aulas lá, no exemplo passo a passo e real de um muro de arrimo. Terceiro, um mini curso pelo Stefano, que ele gravou, de execução, explicando, ele é um engenheiro de obra de alvenaria estrutural, de execução de um edifício em alvenaria estrutural. Para você sair do básico e se tornar um calculista expert em alvenaria estrutural. Garanto para você que isso tem pós-graduação de R$17 mil que não tem. Mas Angel, eu não tenho tempo, eu trabalho demais, tem muito conteúdo aí, eu não sei se eu vou dar conta. Sabe por que você está sem tempo? Porque você não está otimizando o seu tempo de projeto. Você perde muito tempo com processos, análises, porque está muito inseguro ainda, não sabe o que fazer corretamente. Eu te ensino aí direto ao ponto, porque se fizesse certo, você estaria com tempo para sua família, tempo para lazer, para o churrasco em família, com distanciamento, é claro. A vida não pode ser só trabalho, a gente tem que otimizar o trabalho. A tecnologia está aí e quanto mais tempo você perder, mais tempo você não vai ter para as coisas mais importantes da vida, que são os momentos em família. Eu te garanto que se você dedicar mais tempo, irá surgir para você aproveitar a sua vida com aquelas pessoas que você ama. Agora,
Preste atenção. Assim que você entrar, você já terá disponível 6 módulos. E depois disso, a cada semana você vai receber mais aulas novas, pelo menos 2, no mínimo, você vai receber na plataforma. Isso vai te ajudar, inclusive, a ver tudo desde o começo. Mas escuta, as aulas são todas disponíveis, a gente só libera por etapa para que você possa entender todo o método, tá? Mas escuta, você nunca aprendeu comigo. Se você está prestes a enxergar projetos estruturais com outros olhos, é impossível aprender sozinho. Eu estou sendo sincero. Porque falta método, falta processo. E sabe o que está acontecendo? O volume está tão alto de projeto que mesmo os que já sabem projetar não estão dando conta. Então, se você quer dominar os projetos da sua região e se tornar um calculista expert em alvenaria estrutural, acompanhe o método, não pula etapa. Agora, quando será o custo do Master? Quanto será que custa tudo isso? Bom, vamos lá. O Master em Alvenaria possui mais de 100 horas de puro conteúdo, tá? Existem universidades que chegam a cobrar por uma única matéria de 30 horas de alvenaria. Eu sei que eu dou aula, já dei aula lá. Ele custa R$ 1.300 uma matéria de 30 horas. Como o meu tem mais de 100 horas, isso equivaleria aí a mais de R$ 4.000. Fora que após o período da aula, no após, por exemplo, você não tem mais o cuidado e atenção dos professores e dos alunos. É naquele modo, às vezes no final de semana e acabou. O que eu quero te dar é um acompanhamento que depois do primeiro período de treinamento você pode renovar, inclusive por quanto tempo quiser. Um treinamento de excelência para formar engenheiros e profissionais da construção civil com excelência. Essa será a nossa 4ª turma, com tudo que eu te falei, e esse preço nós vamos fazer agora para vocês. Eu não sei por quanto tempo vai ficar. Quem me acompanha sabe, se eu digo que o preço não vai ser o mesmo, ele não vai ser, a gente tem integridade na palavra, principalmente porque cada vez que nós abrimos novas turmas, nós temos novos bônus, novos desafios, novas aulas. Para essa turma eu vou fazer o seguinte, anota aí. Vou tomar uma água para explicar para vocês. Todos esses 10 módulos, mais reuniões mensais comigo pelo Zoom, aproximadamente 2 horas de atendimento de suporte. Suporte o tempo inteiro na plataforma, na comunidade. Todos esses mini cursos, a própria comunidade. Então, a solução completa para você por apenas R$ 223,79 por mês. Você vai ter 1 ano de acesso e eu posso te garantir que depois desse 1 ano, aplicando tudo que eu digo, é quase impossível você não se tornar referência na sua cidade. Inclusive a gente ajuda a cobrar por esse projeto, como precificar, como enviar uma proposta, enfim, tudo, como ganhar um cliente. Rangel, mas nesse preço não vai dar, eu tô liso, deve estar pensando isso. Sabe por que você está sem dinheiro? Porque você não está projetando em alvenaria estrutural. Você está perdendo tempo com outros sistemas comuns e não se atentando para o mercado. Então, se você não tem dinheiro, é para o Master mesmo que você precisa ir. Sabe quando você precisa ganhar no seu primeiro projeto? Quando você pode ganhar nesse primeiro? Vamos considerar que é uma residência pequena, uma residência térrea, pequenininha, tá? 50 metros, sei lá, 60. No pior dos casos, um projeto estrutural desse em alvenaria estrutural, porque tem muita expertise, conhecimento, e leva uma economia gigante da obra, R$ 2.000. Isso eu estou falando que é um valor baixo. Um projeto aqui no escritório é a partir de R$ 4.000. Meus alunos conseguem fazer de 3 a 4 projetos por mês em média, às vezes mais. Agora é só você fazer a conta. Digamos que você faça 2 projetos por mês. Em 1 ano você vai ter faturado R$ 48.000. Você paga o valor do curso e ainda fatura alto no mercado da alvenaria estrutural, pagando parcelado. Então você nem se tirar esse dinheiro saindo. Até porque eu sei que R$ 223,79 por mês, naquela saída do shopping nem faz diferença. Você gasta isso com coisas que não te fazem ganhar mais. Agora imagine investir em algo que vai te ajudar a multiplicar o seu patrimônio. Mas Rangel,
Já vi pós-graduação que custa R$ 1.300 só uma matéria. Eu também. Quer fazer uma pós? Faz. Primeiro que se você só é formado na faculdade, vai chegar muito despreparado para entender a teoria da pós. Se você quiser ser um calculista expert em projetos reais, de verdade, alvenaria estrutural, você precisa aprender com quem projeta estruturas reais todos os dias de alvenaria estrutural, não só com professores que ensinam apenas teoria. Fazendo a pós, você vai ganhar um certificado. Fazendo o master, você vai colocar dinheiro no bolso e fazer o seu nome na sua região. Aqui é prática, aqui é execução. E agora eu vou fazer algo que eu sempre faço. Comprou com antecedência, condição especial. Igual quando você compra passagem de avião mais barata para aquelas férias que você sempre quis. Segunda-feira, às 6 horas da manhã, as inscrições para a 4ª turma do Master estarão abertas. Inclusive, só uma pausa rápida aqui para vocês. Eu estou estudando a possibilidade de uma 4ª aula bônus para vocês, tá? Ainda dentro desse evento. Fica tranquilo que eu vou falar isso já já. Mas fique comigo, porque ainda nessa aula tem um sorteio, que eu vou mostrar para vocês que eu vou sortear, mas só para quem tiver ao vivo preenchido a lista. E eu vou, para quem tiver aqui, ver a possibilidade da gente fazer mais uma aula e responder um monte de dúvida ainda que eu quero você com a solução, tá? Porque eu vou te dar a condição nessa turma o seguinte: segunda-feira, eu vou repetir, segunda-feira às 6 horas da manhã, essa próxima segunda, as inscrições para a 4ª turma estarão abertas. E se você for esperto, vai entrar nesse mesmo dia, porque eu vou dar uma condição especial exclusiva para esse dia, que é a próxima segunda. Virou meia-noite, essa condição desaparece e você, se você esperar pagar para ver, você vai se arrepender, não adianta chorar. Quem comprar no primeiro dia não vai pagar R$ 223,79 por mês durante um ano. Vai pagar apenas R$ 165,34 por mês. E se você levar à vista, preferir à vista, ainda tem um desconto. Vai pagar apenas o ano todo, numa única parcela, por R$ 1.697. É um desconto de mais de 25%. De R$ 600 no pagamento à vista. Tá? Mas só nessa segunda-feira. Mas não é só isso. Quem aqui gostaria de ganhar, por exemplo, uma licença profissional do TQS Alvest? Custa hoje em torno de 7, 8 mil reais, mais ou menos. Quer ganhar uma licença dessa? Quem comprar no dia 7 de fevereiro, que é a segunda-feira, até meia-noite, eu vou sortear para vocês 3 licenças do TQS Alvest profissional vitalícia, para você ter ela para o resto da vida, tá? Então, são bônus aí de mais de 7 mil reais, eu vou sortear 3, mas só para quem se inscrever no primeiro dia. As inscrições vão abertas provavelmente até sexta, tá? Mas quem se inscreve no primeiro dia, além disso, concorre a 3 licenças profissionais. Além de 10 camisetas do calculista. Depois eu vou pegar uma para vocês aqui. Eu tenho uma aqui no escritório. Está escrito calculista exclusiva dos nossos alunos máximos. Vou sortear 10 camisetas dessa no dia, tá? Você compra, se você compra o curso com desconto, e ainda tem a chance de sair com um software de graça e a camiseta oficial Calculista Master. Bom, quais são as formas de pagamento? Você deve estar perguntando. Cartão de crédito, pode parcelado em até 12 vezes lá no seu cartão de crédito. Boleto à vista, Pix ou débito. Usar à vista pode ser no boleto, pode ser no Pix, pode ser no débito. Qualquer ajuda em questão financeira, a minha equipe vai estar lá à sua disposição para responder tudo, para você não perder essa chance. E sem perder um único centavo. Seguinte, comprou o curso e não gostou, você tem 7 dias para pedir o seu dinheiro integralmente de volta. Você não perde nada, um centavo. Você vai ter 6 módulos para destrinchar, olhar à vontade. E se não gostar, é só pedir o seu reembolso, nem precisa me explicar, pelo próprio site, 100% de volta na sua conta. E se a qualquer momento você sentir que aquele conteúdo
não está te agregando em nada, não está te ensinando e você não conseguir aplicar nada, é só enviar um e-mail para o nosso suporte que nós vamos te devolver integralmente seu dinheiro, mesmo depois desse prazo. Agora, para melhorar isso ainda mais, para você já sair estudando para valer, quem adquiriu o Master, seguinte, quem adquiriu o Master na segunda-feira, até as 9 horas da manhã, ou seja, das 6 horas da manhã até as 9 horas da manhã, além de tudo isso que eu falei, sorteio do TQS, o desconto, além de tudo isso, eu vou te dar um presente. Você vai levar acesso em dobro. Então você vai levar mais um ano de acesso de presente, como se fosse 50% de desconto. Porque a maioria dos alunos renovam o acesso porque é uma comunidade incrível e tem sempre conteúdo novo. Então, além de um ano de acesso, você vai ficar com 2 anos de acesso. Você leva outro de presente. Mas fique esperto com o horário. É só para quem comprar na segunda-feira até as 9 horas da manhã. Você pode até emitir o boleto, por exemplo, às 8h55. Compra, mesmo que seja boleto emitido às 9 horas da manhã, você leva 2 anos de acesso. É o famoso pague 1 e leve 2. Mas por 3 horas essa é a sua janela de oportunidade. Eu quero que você acorde cedo. As vagas serão limitadas.